Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Damos início neste momento à cerimônia de abertura da 10ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, que tem como objetivo discutir censura na atualidade, do politicamente correto à intolerância. Este evento é promovido pelo Instituto Palavra Aberta, em parceria com a Câmara dos Deputados, e conta com o apoio da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a ABAP, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, Associação Nacional dos Editores de Revistas, a ANER, e a Associação Nacional de Jornais, a NJ. Com o tema Censura na Atualidade, do politicamente correto à intolerância, esta 10ª edição do encontro abordará as novas faces da censura, representadas pelas inúmeras tentativas de restrição à liberdade de expressão e de imprensa. Entre elas, a censura judicial, as ameaças a jornalistas, as tentativas de proibição à publicidade, além do politicamente correto e da intolerância. Abordará também os desafios cotidianos da defesa da liberdade de expressão e a necessidade de incentivarmos a cultura do debate. Convidamos para compor o dispositivo desta cerimônia a senhora presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco. Também o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Com a palavra, a senhora presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, nosso anfitrião e apoiador, que abraçou e incentivou essa conferência, que já estamos na 10ª edição. Aos deputados aqui presentes, em nome do deputado Marcelo Squassoni, no qual eu cumprimento todos os parlamentares, aos presidentes das entidades apoiadoras desse evento, a ANER, a NJ, a BET, a ABAP, senhoras e senhores, estudantes de jornalismo que nos prestigiam hoje nesse debate de suma importância. É um grande prazer contar com a presença de todos nessa 10ª edição da Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão. Desde 2006, temos tido a honra de realizar, no auditório da TV Câmara, as conferências legislativas, contando com o apoio fundamental da Câmara dos Deputados e de entidades representativas dos meios de comunicação. Sempre com excelente repercussão, esses eventos têm sido oportunidades para debates de alto nível sobre a importância da liberdade de imprensa e de expressão em nosso país e do exercício de um jornalismo independente e responsável. E o tema escolhido para esta edição é de suma importância. Em tempos de efervescência democrática, a censura no Brasil não para de se metamorfosear e ganhar novas feições. Se no passado, nos idos do regime militar, a restrição à liberdade acontecia de forma ostensiva e truculenta, hoje, com o direito à livre expressão assegurado pela Constituição de 88, essa prática ganha formas sutis e procura se impor por outros meios. As novas faces da censura se apresentam de diversas maneiras, seja via censura judicial, que impede veículos de publicar matérias, seja pela tentativa de criar regras que restringam a liberdade de informar ou propiciar o livre acesso a informações relevantes para toda a sociedade. Sem contar o crescimento das ameaças a jornalistas e veículos de comunicação, que muitas vezes são impedidos de trabalhar ou cobrir fatos que possam interessar toda a população. Temos acompanhado também um aumento no número de iniciativas que, revestidas de boas intenções, se aprovadas, se revelarão num grande retrocesso ao direito inalienável à liberdade de expressão. Soma-se, por outro lado, o adensamento da cultura da intolerância e do politicamente correto. Basta olhar rapidamente as mídias sociais, por exemplo, para se constatar que a discussão política ou de comportamentos passa a ser de extremos, delimitando-se apenas a dois campos, o contra ou o a favor,
numa verdadeira briga de torcidas, onde o direito à dúvida, ou, como diria a sempre atual Hannah Arendt, a necessidade de pensar as diferenças, de construir o debate, parece ter sido abstraídos das relações cotidianas. Esquece-se, assim, que a dúvida, a crítica, o debate plural e a política em sentido amplo, além de serem questões de formação de caráter, são indispensáveis para a criação de uma grande nação democrática. Para debater todos esses pontos e, principalmente, discutir os desafios constantes da defesa da liberdade de expressão, o Instituto Palavra Aberta, com o apoio da Câmara dos Deputados, realiza hoje a 10ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, que terá como tema a censura na atualidade do politicamente correto à intolerância. Não foi por acaso que essa discussão de censura volta ao temário justamente quando a conferência chega à sua 10ª edição. Nesse período, que antes podia ser entendido como uma exigência dos novos tempos de liberdade, o politicamente correto cedeu lugar à expressão totalitária da intolerância, que rouba aquilo que caracteriza o humano, a manifestação e da sensibilidade. Mais do que o mero e, às vezes, equivocado exercício da razão, a sensibilidade é a arte de saber ouvir, refletir, encontrar um caminho dialético para aglutinar diferentes visões de um mundo em práticas civilizatórias. Daí o significado maior de realizar essas conferências aqui na Câmara dos Deputados, onde o debate plural acontece e retrata uma realidade de avanços para toda a sociedade. Embora nossas práticas democráticas sejam recentíssimas quando comparadas a essas experiências centenárias da Inglaterra, França e Estados Unidos, o que temos assistido é uma continuada demonstração de amadurecimento e determinação por parte do Legislativo em garantir a liberdade de imprensa e de expressão. Essa evidência se caracteriza, sobretudo, pelo zelo à liberdade de imprensa e de expressão. Isso significa uma dupla realidade. A primeira é que o sistema representativo vem funcionando positivamente e que as possibilidades de avanço são vastas. Ao mesmo tempo, o embate pela ampliação das liberdades é igualmente vigoroso, porque os que desejam restringi-las também se organizam nesse movimento. A novidade com relação ao passado é que as teses restritivas, embora numerosas e resistentes, além de não conseguirem granjear popularidade em meio à sociedade, também estão longe de corresponder às atitudes práticas de seus representantes. É sempre bom lembrar que a censura faz parte da cultura brasileira, fez parte da cultura brasileira desde os tempos de colônia. Seria ilusão imaginar que bastaria haver liberdade para que as raízes da censura fossem naturalmente extirpadas da vida brasileira. Não é assim. Já vivemos vários momentos históricos em que a comunicação com a sociedade entrou em colapso, por ser centralizada e dirigida. Foi assim no Estado Novo Varguista, foi assim no longo período pós-1964. Somente a partir da Constituição de 88 é que a liberdade passa a ser lei. Contudo, a lei e a prática evoluem lado a lado, sendo uma completamente inócua sem a outra. É a união da lei com a prática que buscamos ao realizar as conferências legislativas e ao abordar o tema da censura nos dias de hoje. Só que, iluminando as suas formas, muitas vezes não claramente visíveis, que iremos promover ainda mais a prática da liberdade de expressão, fundamental para o fortalecimento da democracia em nosso país. Muito obrigada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Bom dia a todos. Senhora presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, os nossos deputados que aqui estão presentes, todos eles, meu bom dia a todos. A coordenadora do Observatório de Comunicação e Liberdade de Expressão, Maria Cristina Castilho Costa, editor da Gazeta do Povo do Paraná, vencedor do Prêmio Maria Mós em 2013, Mauro Konig, o diretor executivo do Grupo RBS, Marcelo Heck, e todos os demais participantes aqui. Bom, em primeiro lugar, nossa palavra de
de alegria, de contentamento por poder estar sediando mais uma vez a conferência, e num dia especial como hoje, essa abertura, em que nós estamos há 100 dias na frente da Câmara dos Deputados. Então, o marco dos 100 dias ser o início dessa conferência nos deixa a todos especialmente confortados, alegres, porque é realmente um marco extremamente importante. Em segundo lugar, eu queria fazer uma referência, uma homenagem a um companheiro nosso, um ex-companheiro nosso da Câmara dos Deputados, que faleceu no último domingo, o ex-deputado Mendes Ribeiro, que foi o relator da Lei de Acesso. Além de ser meu companheiro de partido, era um companheiro que estava envolvido sempre na sua história parlamentar, na vida da liberdade. Então eu queria pedir que a gente fizesse 1 minuto de silêncio pela memória do nosso ex-deputado Mendes Ribeiro. Pediria a todos que respeitássemos. Obrigado. Mais uma vez, a Câmara dos Deputados cedia a Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, em sua 10ª edição. E mais uma vez o faz como se fosse a primeira delas, com o mesmo entusiasmo, a mesma satisfação, a mesma fé democrática. Essa é a casa da democracia. A Câmara dos Deputados, ela é a representação da população direta. Aqui se acredita nas virtudes do pluralismo do pensamento, no debate livre de ideias e na força da sociedade civil. Aqui os praticamos todos os dias ao pugnar pelo exercício irrevogável do direito constitucional à manifestação livre. Ouvir e contradizer fazem o dia a dia da atividade parlamentar. São, por excelência, os indutores da ação política. Assim é que a 10ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão encontrará na Câmara dos Deputados, para além do apoio, um ambiente propício à discussão e aberto a novas propostas. Nós sabemos que é nossa obrigação fazermos as boas leis para os brasileiros. E ao fazermos as boas leis, é que nós temos a garantia do seu cumprimento. E muitas das leis acabam não sendo ou cumpridas ou compreendidas justamente porque não as debatemos, ou porque não as corrigimos, ou porque não tornamos ela de seu conhecimento pleno de toda a sociedade. Estou certo que na essência estamos concordes. A Casa e o Instituto da Palavra Aberta, promotor do evento. Não divergiremos no igual apreço à educação e à cultura enquanto pressuposto da cidadania, da conscientização política e do espírito crítico, no conceito da informação, enquanto dever dos poderes constituídos e direito do cidadão, no valor da transparência, da ética e da responsabilidade social, enquanto pressuposto da missão de bem informar, na importância do bom jornalismo, enquanto medida de desenvolvimento da sociedade. Com a utilização das novas tecnologias e o surgimento de novas mídias e plataformas, a comunicação passa por transformações desafiadoras. Na verdade, é uma revolução em curso, que está mudando radical e irreversivelmente as organizações, as pessoas e a relação destas com o meio. De um lado, ampliou-se o alcance da informação e se diversificaram os veículos. De outro, o advento da notícia online
deu ao usuário um poder de participação até há pouco impensável. Todas as atividades humanas, entre as quais a política, sofrem com as suas influências. Diante disso, a forma de pautar as questões sociais, econômicas e culturais exigirá sempre um novo olhar. De nossa parte, como legisladores, uma coisa é inaceitável: a censura travestida de regulação. A Casa não só jamais dará acolhida, mas, sobretudo, repudiará de forma veemente quaisquer tentativas que possam resvalar em aventuras autoritárias. Seremos sempre oponentes severos a tudo o que, nesse sentido, possa soar como falacioso e dúbio. Jamais transigiremos diante da arte de sofismar de alguns e do esforço que sistematicamente empreende ameaçando o Estado de Direito. Para a Câmara dos Deputados, a democracia será sempre um tema central. Minhas saudações a todos e votos de êxitos nos trabalhos que ora se iniciam. Muito obrigado a todos vocês. Desfaz-se agora a mesa de abertura. Convidamos para compor o primeiro painel da 10ª Conferência Legislativa o senhor presidente da Frente Parlamentar de Comunicação, FRECOM, deputado Sandro Alex. Também a senhora professora, doutora e coordenadora do Observatório da Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da Universidade de São Paulo, a USP, Maria Cristina Castilho Costa. O senhor jornalista, editor da Gazeta do Povo do Paraná e vencedor do Prêmio Maria Mons Cabot em 2013, Mauri Koenig. O senhor jornalista e diretor executivo de jornalismo do Grupo RBS, a quem passaria a palavra para mediar este painel, o senhor Marcelo Reck. Antes de passar a palavra ao senhor Marcelo Reck, eu gostaria de convidar todos a acompanhar um vídeo com o pronunciamento do senhor vice-presidente da República, deputado Michel Temer. No momento em que várias entidades que se preocupam com a liberdade de expressão, ou seja, preocupam-se com o vigor da democracia brasileira, se reúnem para esta 10ª conferência referentemente à liberdade de expressão, eu quero lançar uma mensagem de regozijo democrático por esta iniciativa. Eu examino o que a Constituinte de 88 fez em matéria de retorno das liberdades democráticas, ancoradas basicamente no tema da liberdade de informação e da liberdade de expressão. Mas é interessante como no Brasil, já passados 27 anos, é importante que a cada momento se rememore a liberdade de manifestação, porque não é incomum que muitas e muitas vezes o texto constitucional ou o texto legal garante certas liberdades, mas elas podem ser reduzidas ou diminuídas ao longo do tempo. Por isto, a oportunidade desta 10ª conferência referente à liberdade de expressão. Ela é uma maneira de você, a todo momento, recordar o texto constitucional e enfatizar que nenhuma tentativa redutora dessa liberdade, que é das mais expressivas do nosso texto constitucional, possa eventualmente ser violada. Daí porque, nestas brevíssimas palavras, eu quero cumprimentar os organizadores desta 10ª conferência, desejar que os debates sejam os mais adequados e aprofundados possíveis e vejo pelo elenco daqueles que foram convidados, que certa e seguramente isto se verificará ao longo deste encontro. Meus cumprimentos a todos e muito sucesso ao evento. Cada palestrante terá 15 minutos para suas considerações iniciais
E ao final da primeira rodada, o público poderá participar mandando perguntas ao mediador por escrito. Na pastas que os senhores receberam, tem os formulários que deverão ser entregues a uma de nossas recepcionistas. Passo a palavra agora ao senhor Marcelo Reck. Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, agradecendo a presença nos nossos debatedores. Aqui à minha esquerda, o deputado Sandro Alex, que, como já foi mencionado, é presidente da Frente Parlamentar de Comunicação, que tem se distinguido pela defesa contumaz, última análise, da liberdade de expressão. É um colega também radialista, né, paranaense, e do Partido Popular Socialista, o PPS. Também a professora doutora Maria Cristina Castilho Costa, doutora em Antropologia Social pela USP e coordenadora do Observatório da Comunicação, do Núcleo de Apoio à Pesquisa, do Observatório Liberdade de Expressão e Censura da USP, também vice-chefe do Departamento de Comunicações e Artes da ECA, da Universidade de São Paulo. E meu colega, né, reporteiro de mão cheia, Mauri Kenich, né, que é paranaense, repórter especial da Gazeta do Povo, de Curitiba, e pós-graduado em jornalismo literário. Tem uma carreira aí de muito sucesso nos jornalistas mais conhecidos do Brasil, seguramente um dos mais premiados do Brasil, tem mais de 2 dezenas de prêmios muito relevantes e recentemente foi agraciado com um dos principais prêmios da comunicação nas Américas, que é a Maria Morse Cabot, né, que acabou de receber na Columbia University em Nova York. Então, nós estamos realmente aqui, eu acho que muito credenciados para fazer um debate que nos remete simploriamente, às vezes, a palavra censura, né? Que quando a gente pensa em censura, a maior parte das pessoas, sobretudo aquelas que não estão habituadas à lida da comunicação, remete àquela ideia do censor militar, fardado, numa redação de jornal, nos anos 60, nos anos 70, ou então a censura violenta, né, fisicamente violenta, né, ativa, como aconteceu recentemente essa tragédia no Charlie Hebdo, em Paris, né, que é a execução, né, o silêncio pela brutalidade de um atentado como ocorreu lá. Mas, na verdade, além, obviamente, dessas práticas que ainda resistem, sobrevivem aqui e ali no mundo, nós temos assistido em diferentes latitudes e longitudes formas muito insidiosas de censura, que chegam a ser batizadas, até tem uma expressão em inglês que se usa, o soft censorship, né? Não existe censura suave, mas a tradução literal seria essa, e que se contrapõe ao hard censorship. E recentemente um relatório da Associação Mundial de Jornais, especificamente sobre a disseminação do soft censorship, apontou realmente uma série de situações, que algumas delas já se pode considerar presentes no nosso cenário latino-americano, seguramente e especialmente aqui no Brasil, e é disso que nós vamos tratar. Então, essa censura insidiosa, digamos, né, que se esconde, se mimetiza muitas vezes em ambientes de liberdade de expressão, elas vão desde o uso de verbas publicitárias oficiais, por exemplo, para pressionar veículos de comunicação ou para favorecer aliados e punir aqueles que não são aliados. É um caso específico na Argentina, um caso bastante conhecido, né? O Clarín e La Nación detêm 60% da audiência, digamos, de mídia impressa na Grande Buenos Aires e recebem apenas 2,5% das verbas publicitárias do governo, porque são punidos por terem uma posição de independência em relação ao governo da Cristina Kirchner. Então, no fundo, todos os dias vão se desenvolvendo, se criando fórmulas, em última análise, de controlar a informação livre. Recentemente, eu falava com um colega que é editor-chefe de um dos principais jornais da Alemanha, o Süddeutsche Zeitung, que tem um jornal baseado em Munique, que tem 400 mil exemplares, um jornal muito conceituado, e ele me contava que estão com dificuldades de encontrar correspondentes para enviar repórteres para enviar a cobertura do conflito no leste da Ucrânia, né, entre a Ucrânia e os separatistas pró-Rússia, porque 8 correspondentes enviados para cobrir o conflito, os 8 tiveram perfis difamatórios criados e desenvolvidos nas redes sociais, né, com a digital russa. E eles estão assim, enfrentando desde acusações de pedofilia, estelionatário, quer dizer, destruindo a vida familiar e pessoal desses repórteres num modelo assim,
que se pode até definir como uma antiga KGB soviética, né, utilizando as ferramentas de rede social para circular, enfim, uma informação de alto constrangimento, na verdade, desmoralização desses profissionais. Então, nós estamos vendo fenômenos assim constantemente sendo criados, e é disso que nós vamos debater aqui hoje, né, e como é que nós podemos, de alguma forma ou de outra, tentar extirpar este fenômeno do nosso ambiente. Eu começaria pedindo a palavra para a professora, passando a palavra para a professora Maria Cristina, para fazer, digamos assim, uma contextualização deste cenário em particular no Brasil. Por favor, professora. Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer à Câmara dos Deputados, agradecer ao Instituto Palavra Aberta, às demais instituições que estão promovendo esse evento, às autoridades aqui presentes, a oportunidade de vir trazer para vocês um pouco das pesquisas que nós temos feito na universidade. Eu acho da maior importância que a academia, a universidade e a sociedade civil estejam próximas e que possam trocar informações, né? Começar a falar em liberdade de expressão no sentido de nós abrirmos caminhos, de nós podermos nos dialogar a respeito de tantos temas que são importantíssimos para nós. Apesar de ter vivido duros anos de censura, o objeto da censura só foi um objeto de estudo para mim a partir do ano 2000, quando, na condição de presidente da Comissão de Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, eu me deparei com o arquivo Miroel Silveira. O que é o arquivo Miroel Silveira? Primeiro, quem é Miroel Silveira? Miroel Silveira foi autor, diretor, produtor, tradutor, descobridor de talentos, foi ele que descobriu Cacilda Becker, um homem de teatro, crítico de teatro, bailarino, professor, e ele conhecia de longe o processo de censura prévia ao teatro que havia no estado de São Paulo. E percebendo que, na década de 1980, que a censura iria terminar, ele conseguiu resgatar da Divisão de Censura do Departamento de Diversões Públicas do Estado de São Paulo 6.137 processos de censura prévia ao teatro e levar para a Escola de Comunicações e Artes. Ele morreu logo depois, e esse arquivo foi levado à biblioteca da Escola de Comunicações e Artes, e lá ficou sem ninguém decidir se ele deveria ir para o Arquivo do Estado, ao qual pertence por direito, ou se deveria ser estudado pelos professores, pelos alunos, pelos pesquisadores de artes e comunicações. Muito bem, nós procuramos o Arquivo do Estado, pedimos autorização a eles, a guarda desse arquivo, para poder estudar a censura e o teatro no Brasil, porque esses 6.137 processos, que vão de 1930 a 1970, têm os originais das peças que iam ser encenadas. Então, tem a história do teatro em São Paulo, a história do teatro no Brasil, na verdade, porque são as companhias do Brasil todo que passavam por lá. Então, nós começamos a estudar, em 2000, com essa autorização do Arquivo do Estado, esse material, e descobri o que era a censura, como ela era praticada, essa censura estatal, oficial, clássica, em que há um órgão específico destinado a decidir o que é que o público deve ou pode ver. Nós, até hoje, somos mais de 50 pesquisadores em diferentes níveis acadêmicos, desde a iniciação científica até o pós-doutoramento, que nos debruçamos sobre esse material, que eu acredito que seja o arquivo mais completo e sistemático sobre censura prévia no Brasil. Nós falamos tanto de arquivos hoje, de resgatar a memória. Esses 6.137 processos estão lá, contando a história do teatro e da censura. Muito bem. O que é que nós descobrimos com todas essas pesquisas?
Primeiro, nós descobrimos que a censura sempre existiu no Brasil, né? A censura existiu antes do teatro, a censura existiu antes do jornalismo, a censura existiu antes da imprensa, a censura existiu antes das bibliotecas, antes das universidades, nós já tínhamos censura. Depois é que veio todo o resto em busca da liberdade de expressão. Nós aprendemos também que a censura sempre existiu no mundo, né? Na antiguidade, na Idade Média, na modernidade, na contemporaneidade, né? A censura sempre existiu nos governos militares, nos governos civis, nas ditaduras, nas juntas, nos reinos, nas cidades, sempre existiu. Sempre o poder esteve interessado em controlar, em calar a crítica, a informação, o diálogo, a oposição. Então, o que nós descobrimos nas nossas pesquisas é que o novo é a liberdade de expressão, não é a censura. A censura faz parte da cultura humana e da maneira dos homens se organizarem em sociedade, desde que nós deixamos as altas árvores da África para andar sobre a terra. Desde lá, nós procuramos evitar a crítica, a oposição e o amplo diálogo das questões que nos cercam. Mas a liberdade de expressão é nova. Ela data da modernidade, da Revolução Francesa, das primeiras ideias de que nós somos também aquilo que pensamos, nós também somos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós desejamos. E que, portanto, a liberdade de expressão é alguma coisa constitutiva de nós mesmos e da nossa vida em sociedade. Então, a nossa preocupação hoje é a defesa da liberdade de expressão, porque essa é nova, essa é frágil, e essa ainda é muito difícil de encontrar realmente um apelo na opinião pública. Aí vocês vão dizer, não, imagine, todo mundo é a favor da liberdade de expressão. Realmente, as nossas pesquisas têm mostrado que todo mundo é a favor, mas existe sempre um mas. Todos são a favor da liberdade de expressão, mas depende. Então, é preciso realmente um amplo debate, um amplo diálogo, para nós sabermos que mas é esse, que se é esse. Com essa intenção de pensar na sociedade hoje, nós criamos, então, a partir de 2005, o Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura na Escola de Comunicações e Artes, procurando rastrear como acontece a censura hoje. Quais são, o que veio substituir, desde 1988, no país, essa censura clássica, oficial e estatal. E nós vimos que os mecanismos de cerceamento, de intervenção, são muito poderosos, mas eles são diferentes, eles são plurais, eles são indiretos, eles são públicos e privados, eles são jurídicos, eles são pessoais, eles dependem da iniciativa de instituições ou de pessoas que se sintam ofendidas, atingidas, etc. Então, e outra coisa, ele tem uma grande característica, a censura hoje tem uma grande característica, ela não deixa registro e ela não deixa rastro. Então, o arquivo que nós temos lá, o arquivo Miroel Silveira, que termina em 1970, a documentação, ele não vai existir a respeito da censura da atualidade. Então, para isso, nós criamos um site e nós estamos publicando no site, o site é o obcom.usp.br, então nós estamos publicando todas as notícias sobre intervenção à liberdade de expressão que acontecem não só no Brasil, mas no mundo todo, e que nós estamos podendo rastrear através do nosso observatório. Então, o que eu queria dizer para vocês
a respeito dessas nossas pesquisas é que a liberdade de expressão ela precisa ser defendida, ela precisa ser um valor, e nós precisamos defender a possibilidade das pessoas falarem o que pensam e nós conhecermos o que é que elas pensam. Há algumas coisas que nós precisamos dizer para vocês também, que vem dessa experiência já de 15 anos a respeito do estudo da liberdade de expressão. A gente não deve menosprezar a censura. A gente não deve menosprezar a intervenção à liberdade de expressão. Nós vemos muitas vezes, costumeiramente, as pessoas darem risada. Não, imagine o que o censor falava. Imagine, olha, está confundindo Guerra e Paz com um livro comunista, tal. E a gente tende a rir, a menosprezar, a achar que esses processos de censura, eles são ingênuos, eles são superficiais. E o que nós vimos estudando, esses 15 anos estudando a censura, é que, na verdade, ela é muito eficiente, ela é muito inteligente e ela é muito competente. Ela promove a autocensura, ela promove o adiamento da apresentação das obras de arte. Nós vemos, por exemplo, no Arquivo Miroel Silveira, autores como Gianfrancesco Guarnieri, Dias Gomes, Jorge de Andrade, terem passado 20 anos sem poder encenar uma peça. Plínio Marcos ganhou, quando Abajur Lilás foi finalmente liberado, Plínio Marcos ganhou um prêmio pela obra. E ele falou, eu não quero o prêmio, porque essa obra era para ter sido encenada há 20 anos atrás. Os artistas que eu ensaiei não estão mais aqui. As pessoas que iam ver essa peça não estão mais aqui. Esse prêmio está fora de época. Então, é importante a gente entender o adiamento que todos os processos de censura, os antigos, os novos, os públicos, os privados, os indiretos, os diretos, os legais e os ilegais, esse adiamento que a censura provoca entre a elaboração de um texto, de uma mensagem, de uma informação, e a sua recepção pelo público, provoca uma grande defasagem, uma grande perda. E quem perde? Nós. Nós a quem as obras de arte, as informações foram veiculadas. Esses 20 anos, 10 anos que separam uma produção da sua encenação, da sua leitura, da sua discussão, é extremamente prejudicial para a cultura. São obras que não foram vistas, são textos que não foram lidos, são livros que não chegaram ao seu público, são notícias que não foram conhecidas. Quer dizer, esse gap é extremamente importante. Nós vimos, por exemplo, o quanto o teatro brasileiro, que era um teatro de reconhecimento internacional, sofreu com essa mutilação. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que a gente não deve confundir, nós temos que rever o nosso passado, rever a ditadura militar, mas não pensem, como nós fizemos pesquisas de opinião pública, em que nós percebemos que, para o público, censura era um recurso da ditadura militar. Né? A censura era aquilo que havia na ditadura militar, especialmente porque havia censura prévia à imprensa. Então, é muito importante nós sabermos que, no Brasil, a censura sempre existiu. Os anos JK, que eram considerados os anos de democratização, foi o ano de maior número de vetos e cortes nas peças teatrais. Foi justamente a época do teatro oficina, do teatro de arena, do Tuca, de apresentação de todas essas peças. Né?
Então, quando todo mundo dizia, não, JK, nós estamos numa época de redemocratização, foi justamente a época que o arquivo Miroel Silveira demonstra que teve o maior número de cortes e vetos. Então, não vamos pensar que é o regime que define a existência da censura ou não. O que define a existência da censura ou não é aquilo que é cortado. E nós precisamos saber o que é cortado, por que é cortado e que consequências terá na sociedade aquele corte, aquele veto, aquela intervenção. Então, é muito importante nós lutarmos por essa liberdade de expressão. É importante a gente saber que a existência da liberdade de expressão provoca a autocensura, provoca a desistência de jornalistas, de artistas, de produtores, enfraquece a sociedade, enfraquece a cultura. É importante também nós sabemos que liberdade de expressão não é igual